Boa noite, amadas irmãs e queridos irmãos. Espero que tenham tido um excelente fim de semana. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje convidando-os a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, a fim de nos harmonizarmos com as suas amorosas bênçãos e nos sentirmos mergulhados na sua ambiência amorosa de paz. Por favor, coloquemos nossas águas a fluidificar sobre a mesa. Amado Cristo, aqui estamos reunidos mais uma vez para tentarmos entender a essência dos vossos ensinamentos, descobrindo assim novos atalhos espirituais que nos aproximem da vossa grandeza e nos sensibilize ainda mais a absorver a vossa santa misericórdia. Imploramos que coordeneis essa reunião para que ela se torne eficaz, proveitosa e unificadora de nossos pensamentos e atos. Permitais então que humildemente iniciemos a nossa reunião, confiantes de que tudo que aqui for dito refletirá a vossa vontade. Que assim seja. A página de hoje é do capítulo 8 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os puros de coração. Leremos os itens 5 a 7, cujo título é Pecado por pensamento e adultério. Vamos primeiramente à leitura da passagem bíblica. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já está em seu coração cometendo adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Passemos agora à interpretação do Evangelho sobre essa linda lição do Cristo. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre arbítrio.
Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. E pois tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Graças a Deus. Passemos ao nosso comentário complementar. Temos consciência de que o ser espiritual pode incorrer em pecado de 4 formas distintas: por pensamento, por palavras, por atos ou por omissão. A lição trata das armadilhas dos pensamentos, já que eles parecem ocultos aos outros e só a nós estão confinados. Numa análise superficial de primeiro momento, avaliando as formas de pecar, a do pensamento pueril parece ser a forma mais inofensiva ou a menos condenável, desde que não seja consumado nenhum ato decorrente desse pensamento. E realmente, quando comparada com palavras ou atos que maculam o semelhante, física, moral ou espiritualmente, ou com a omissão que gera indignação nas outras pessoas, o pensamento parece imputar uma condenação mais suave, que normalmente não atinge os semelhantes. E essa sensação de impunidade se dá porque aparentemente ninguém te condena pelos seus pensamentos secretos. Mas como tudo que acontece conosco fica registrado no nosso arquivo da vida, podendo ser consultado por Deus a qualquer momento, ou visualizado por espíritos no momento em que esse pensamento está sendo desenvolvido, na realidade, nossos pensamentos não são tão secretos como possamos imaginar. Para nós encarnados, o pensamento é algo sobrenatural, volátil, escondido nos subterrâneos da nossa alma. Mas qualquer espírito, seja ele puro ou não, bom ou ignorante, enxerga nossos pensamentos ou nossas intenções. E se um pensamento gerado for negativo ou depravante,
poderá atrair por afinidade e sintonia espíritos que pensam ou agem daquela mesma maneira, podendo estes espíritos influenciarem o pensador a se sentir cada vez mais incentivado a aprofundar o seu imaginário pensamento secreto, que de secreto nada tem. Cada pensamento gera uma psicosfera compatível em torno do pensador, deixando-o totalmente desnudado e transparente perante o mundo espiritual. Além disso, podemos enganar a todos com nossos pensamentos perniciosos secretos, mas não conseguimos acobertá-los da nossa própria consciência, que vai registrando-os no perispírito como atos negativos. É como diz o ditado: o delito perfeito não existe. Todos os geradores de crimes são desmascarados, mais cedo ou mais tarde, diante de homens, de espíritos, de Deus ou da própria consciência. Concordemos que quando pecamos por pensamentos, denotamos ainda nossas fraquezas espirituais, além de aflorar o crime de falsidade para com todos os semelhantes, que não sabem das nossas intenções desregradas, as quais fazemos questão de omiti-las. Então, o pensamento que parece algo surreal é totalmente material e devassável no mundo espiritual. E assim, torna-se fácil concluir que todos os espíritos que estão no nosso entorno, sejam eles equilibrados ou não, são capazes de descrever o nosso caráter, já que enxergam nossas virtudes e nossos defeitos, mesmo que com eles não falemos. Nada passa despercebido no nosso caminho evolutivo. Por isso não podemos considerar normais os pensamentos desvirtuados que ferem os princípios da lei de Deus. Temos que nos indignar conosco e buscar combater e corrigir a esse defeito, tal e qual a todos os demais. Tudo soma para a formação do nosso histórico espiritual desde a nossa criação, mostrando o nosso nível de caráter e constitui o apanágio do nosso estágio de pureza ou de ignorância. Muita paz. Concluída a nossa reflexão, vamos passar à fluidificação das águas, estendendo as nossas mãos na direção delas e orando. Senhor, como é gratificante o entendimento de que estás sempre conosco, nos amparando e orientando. Nós não precisávamos pedir, porque a vossa mão misericordiosa está sempre no comando. Mas quando pedimos, nos sentimos melhor envolvidos na vossa santa bênção. Por isso imploramos, Senhor, que iluminai os nossos ambientes, que esclarecei pela intuição as nossas consciências e que transformai essas águas em bálsamos curadores, que hão de trazer a quem as utilizar o reconforto ao corpo e à alma. Obrigado, excelso amigo. Águas magnetizadas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.
Chegamos assim ao final da nossa singela reunião de hoje. Que a lição da noite tenha contribuído de alguma forma para o direcionamento dos nossos atos em consonância com as leis de Deus. Jesus, amado Mestre, que não nos falte o equilíbrio necessário para sintonizar as vossas bênçãos e as intuições dos nossos anjos guardiães. Esperamos conseguir alcançar a sintonia das vossas benditas orientações, para que nossas consciências se tornem cada vez mais arejadas pela suave brisa do bem e do amor. Que nos sintamos incentivados ao trabalho em nosso benefício e em benefício da sociedade. E que esse estado de discernimento possa ser estendido a todos os habitantes da Terra, para que as contribuições vibracionais individuais sejam sentidas como transformadoras num planeta em que a fraternidade e o amor sejam as principais colunas sustentadoras da paz e da justiça. Ó Cristo Jesus, imploramos humildemente a vossa permissão para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de amor fraterno. A consciência tranquila é a nossa usina geradora de vibrações positivas. Até o próximo encontro com Jesus.